Os caminhos concretos da expertise jurídica, entregando a vanguarda do direito superior na prática. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. IEJA. Ensinar é o que fazemos direito. Bem, meus amigos, bom dia a todos. Vamos dar início aqui à aula sobre condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, uma temática de sobremaneira importante no contexto de toda e qualquer eleição, porque repercute na atuação dos gestores públicos e daqueles que são eventualmente por eles apoiados. Permitam-me apresentar antes de mais nada, meu nome é Igor Pinheiro, sou promotor de justiça no estado do Ceará, trabalho nessa área de condutas vedadas há bastante tempo, tenho inclusive um livro publicado, que está aqui atrás, na sua 4ª edição, uma obra citada pelo TSE, por vários TREs na matéria, e fica, portanto, a indicação aqui para quem tiver interesse em se aprofundar na matéria. Vejam, falar de condutas vedadas exige de todos nós uma compreensão geral do nascedouro do Instituto. Esse fenômeno aconteceu em 1997, após a aprovação da Emenda Constitucional número 16, em que se permitiu a reeleição para os cargos do Poder Executivo, e nesse contexto aprovou-se a famosa Lei das Eleições, a Lei 9.504, que no seu texto, entre os artigos 73 e 77, traz um rol de comportamentos proibidos a todos os agentes públicos em ano eleitoral, exatamente para tentar punir, na máxima possibilidade possível, daqueles que cedem à tentação de usar o poder público em prol de suas pretensões político-partidárias, tá certo? Então percebam que esta é a gênese do Instituto e esse é o objetivo final: garantir a igualdade de oportunidades entre todos os que querem postular um mandato eletivo. As condutas vedadas, meus amigos e minhas amigas, possuem uma diferenciação importante no tocante ao chamado abuso de poder político. O abuso de poder político, que é uma cláusula genérica, vaga, aberta, ou que no direito nós chamamos de conceito jurídico indeterminado, significa nada mais, nada menos do que o uso da estrutura pública, seja os bens materiais, imateriais, erário público, dinheiro, serviços, servidores, a favor de pretensões político-partidárias, mas que exige para a sua configuração um elemento chamado gravidade do comportamento em concreto. As condutas vedadas, por sua vez, representam comportamentos especificados do uso da máquina pública. Então, enquanto o abuso de poder é gênero, nós temos as condutas vedadas como espécies legalmente tipificadas de abuso de poder. Isso nos remete a uma característica fundamental das condutas vedadas, que é a legalidade estrita. Não é possível fazer interpretação extensiva, não é possível fazer interpretação analógica para enquadrar um comportamento parecido com determinada conduta vedada. Aqui é tudo ou nada. Ou está previsto como proibido na norma, ou não é proibido. Tá certo? Esse é um contexto importante das condutas vedadas e que serve exatamente para diferenciar do chamado abuso de poder político, porque o abuso de poder é genérico, é amplo, é indeterminado. As condutas vedadas representam comportamentos específicos, determinados, legalmente previstos como proibidos. E isso traz algumas consequências práticas importantíssimas no contexto das campanhas eleitorais. E eu prometo a vocês aqui que, até considerando
o público-alvo dessa aula, não vou me ater muito à questão do juridiquês, a questões dogmáticas, eu vou procurar focar mais aqui no que interessa no dia a dia, na prática, para vocês. Pensem em uma situação corriqueira, que é a de uso de servidores públicos em campanhas eleitorais. Nas eleições, sobretudo municipais, nós verificamos com maior incidência, o que não impede também que isso aconteça na eleição estadual ou presidencial, independente de quem seja, porque é da natureza humana muitas vezes extrapolar. E o uso de servidores públicos, todos nós, cidadãos, que estamos imbuídos do espírito republicano, temos a impressão natural de dizer, é claro que você não pode usar servidores públicos em campanhas eleitorais. Isso é algo básico, elementar, não precisaria nem de norma. Pois bem, acontece, meus amigos, que quando vocês olharem o artigo 73, inciso 3º da Lei 9.504, e aí, eu já adianto para vocês, eu vou começar a colocar aqui alguns textos no chat, tá? Para quem quiser acompanhar exatamente a leitura e ficar mais fácil a compreensão. Já abri aqui o chat e aí vocês vão acompanhar. Veja o que diz o artigo 73, inciso 3º da Lei 9.504. É proibido ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Ora, vejam, quando eu comecei a abordar a temática, eu disse, é claro que nós temos como algo natural ser proibido o uso de servidores públicos em campanhas eleitorais. Muito bem. Ocorre que o artigo 73, inciso 3º, que nós acabamos de ler, faz menção somente aos servidores do Poder Executivo. E vocês hão de lembrar que eu acabei de falar também que uma das características das condutas vedadas é exatamente a legalidade estrita. De modo que eu não posso fazer interpretação extensiva, eu não posso fazer analogia em malam partem, em prejuízo de quem está praticando determinado comportamento. E pensemos, portanto, a hipótese de servidores do Poder Legislativo, servidores do Ministério Público, servidores do Poder Judiciário, servidores de Tribunal de Contas, serem usados espontaneamente, ou seja, o cara foi porque quis, o chefe liberou e ele foi porque quis, para atos de campanha. Ele foi ajudar numa carreata, numa passeata, numa motociata, numa jumento-ciata, numa lancha-ciata, num comício, no bandeiraço, ele foi para o comitê ajudar a colar bandeiras, qualquer ato de natureza político-partidária. Isso, pelo texto legal, não é conduta vedada. E parece algo chocante quando a gente fala, portanto, que a lei não pune o uso de servidores que não sejam vinculados ao Poder Executivo para fins político-partidários. Não é verdade? Mas aí você vai dizer, Igor, mas isso pode configurar abuso de poder. Pois é. Mas vejam aqui o problema. Pensemos que qualquer pré-candidato à presidência da República vá a uma determinada cidade, cujo prefeito, cujo presidente da Câmara sejam seus apoiadores. E lá, o presidente da Câmara resolve fazer uma média e libera todo mundo para participar do evento, no horário de expediente, como proíbe a norma. Mas é uma cidade pequena e o Poder Legislativo lá tem 10 servidores, 15, 20 que seja. Ora,
Para eu punir por abuso de poder político, é preciso que exista a gravidade do comportamento, gravidade que se consubstancia em concreto quando aquele comportamento macula a igualdade de oportunidades. Ora, o uso de 10 servidores numa cidade pequena, uma vez, tem gravidade para afetar uma eleição presidencial? Evidentemente que não. Então isso jamais seria abuso de poder político. Jamais. Não seria abuso. A outra ferramenta que existiria para punir seria a conduta vedada. Mas a conduta vedada só fala em poder executivo. E nós teríamos, ao fim e ao cabo, portanto, um fato atípico, um indiferente eleitoral, que agride o senso comum de moral, que agride a lógica republicana. Pensem que pode ser o opositor do partido de vocês se beneficiando desse tipo de comportamento. É justo que ele não seja punido? É justo que o presidente da Câmara ou da Assembleia que liberou os servidores não seja punido? Claro que não. Não se pode, em hipótese alguma, conceber, chancelar e criar impunidade para o uso da máquina pública. Mas digam então qual é a solução. Vejam, eu vou ser muito honesto com vocês aqui sempre do ponto de vista acadêmico, embora eu tenha minhas posições e vou também externá-las para vocês. Até porque é importante que vocês conheçam a visão dos órgãos de investigação e também a visão dos tribunais eleitorais. O TSE e 25 TREs do país entendem efetivamente que isso é fato atípico. E como fato atípico, não pode gerar punição. Legalidade estrita, não pode ter interpretação analógica, etc, etc. Muito bem. Entretanto, desde 2016, na primeira edição do meu livro sobre a matéria, eu defendo que esse dispositivo precisa de uma interpretação conforme a Constituição. Ele precisa ser analisado sob um viés diferenciado. Porque não faz sentido dizer que só não pode usar o servidor do Poder Executivo. É proibido, pela lógica republicana, o uso de qualquer servidor, e não somente o servidor do Poder Executivo. Então eu defendo que a interpretação desse dispositivo deve ser com a exclusão do termo Poder Executivo e a proibição do uso de qualquer servidor. Pense que chocante. Usar um servidor do Poder Executivo ou do Legislativo já é aviltante à moralidade. Agora pensem o maior absurdo ainda. Que servidores do Ministério Público, que servidores do Poder Judiciário sejam usados para beneficiar determinado candidato no seu horário de expediente. Isso não agride a moral? Quem deveria ser isento e imparcial, sobretudo, os membros do Ministério Público, do Judiciário, e isso não traz nenhuma punibilidade? Não faz sentido algum. E o TRE de São Paulo, o TRE de Goiás, seguem esta minha linha e condenam por conduta vedada, independentemente do tipo de vinculação que existe do servidor público, exatamente por esta lógica republicana. Mas vejam, portanto, como é importante a questão da legalidade estrita das condutas vedadas. A proibição da analogia em malam partem. Muito bem. Uma segunda característica que eu queria falar com vocês aqui sobre as condutas vedadas, antes de adentrar no estudo específico das hipóteses legais, é a questão da finalidade eleitoral. Meus amigos, minhas amigas, quando se fala de ilícitos eleitorais, há necessariamente uma associação automatizada com a impressão de que é preciso sempre se demonstrar
finalidade eleitoral. Entretanto, esta é uma premissa errada aqui nas condutas vedadas. Se vocês lerem o caput do artigo 73, eu vou colocar aqui no chat também, para vocês poderem acompanhar, olha só o que diz. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. O caput do artigo 73 já traz a presunção legal de que estes comportamentos afetam a igualdade de oportunidades. Portanto, eu não preciso, como regra geral, demonstrar finalidade eleitoral desses comportamentos entre os artigos 73 e 77, porque o caput do 73 já traz esta presunção de afetação à igualdade de oportunidades. Nós temos exceções, vamos vê-las, porém a regra geral é essa. Para que seja necessária a finalidade eleitoral gerando uma condenação em conduta vedada, a regra tem que estar expresso na lei. Se não estiver, a finalidade eleitoral ela é presumida, tá certo? E a gente tem um exemplo muito concreto e fácil de demonstrar aqui, e recorrente nos anos eleitorais, que é a questão da distribuição gratuita de bens. Meus amigos, minhas amigas, sendo muito franco com todos vocês, é fato inconteste que no ano eleitoral a caridade aflora na seara política. A necessidade da benemerência, principalmente num país de miseráveis como o nosso, de pessoas que vivem milhões à margem da pobreza ou da fome, a caridade representa um grande potencializador eleitoral, um catalisador de votos. E é recorrente o uso de expedientes, sobretudo por quem está na máquina pública, de festas, de festejos, de comemorações, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia do Município, Dia da Padroeira, inventa-se até qualquer motivo para isso. E nesses eventos, o gestor está lá, fazendo distribuição gratuita de bens, com ou sem o político por ele apoiado. Se vocês olharem o artigo 73, parágrafo 10, e nós vamos estudar, só estou dando o exemplo da questão da finalidade eleitoral, lá diz claramente, olha, gestor, durante todo o ano eleitoral, você está proibido de fazer distribuição gratuita de bens. Salvo se for um programa que já estava em execução no ano passado, se já teve lei aprovando, etc, etc. Não me interessa. Isso a lei, tá? Não me interessa se você pediu voto, se você não pediu voto, se o candidato falou, se o candidato não falou. Se você está fazendo distribuição gratuita de bens, serviços, benefícios no ano eleitoral, isto é, a partir do dia 1º de janeiro, e não se trata de um programa institucionalizado pela via legal e orçamentária desde o ano anterior, você está praticando conduta vedada, ponto final, vai ser punido. Tá certo? Vejam, portanto, que é a regra. Conduta vedada dispensa finalidade eleitoral, salvo quando a lei exige expressamente. Muito bem. Outra característica importantíssima das condutas vedadas diz respeito ao âmbito de aplicação. Nós temos uma eleição em 2022 de caráter nacional, presidencial, que afeta o Poder Executivo Federal, que afeta o Poder Executivo Estadual e o Poder Legislativo na mesma toada. Entretanto, os municípios passam completamente ao largo desse processo eleitoral. E surge a dúvida.
Estas condutas vedadas, nominadas genericamente aos agentes públicos em ano eleitoral, incidem em todos os níveis federativos ou estão vinculadas somente à questão do nível da eleição? Aqui nós temos uma divergência doutrinária, muito embora no âmbito da jurisprudência a questão esteja pacificada. A maioria da doutrina, a qual eu me filio, o TSE e os TRS, seguem tranquilamente a posição de que estas condutas vedadas são aplicáveis a todos os gestores públicos. Pouco importa se vai haver eleição naquele nível ou não. Esta é a regra. Por que a regra? Porque a lei diz também, em determinadas hipóteses, que aquelas condutas vedadas só são aplicáveis no nível da sua circunscrição. Tá certo? Então, vejam, portanto, como de fato é importantíssima esta informação. Muita gente acha que há uma liberação simplesmente porque não há eleição nos municípios. Mas, Igor, onde é que eu acho isso? Está aqui no chat. Artigo 73, parágrafo 3º. As vedações dos incisos 6 do caput, alíneas B e C, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. Então, meus amigos, minhas amigas, a lei, quando quis restringir, restringiu. Se o instituto é genérico, voltado para todos os agentes públicos, a lei restringe somente em algumas hipóteses. A conclusão que nós podemos tirar, evidentemente, é aquela de que só há restrição quando expressamente dito pelo legislador. Isso daqui é importantíssimo. Aliás, o TSE tem, nas últimas decisões de 2021 e até 2022, avançado além disso. Há uma decisão de dezembro de 2021 no TSE que, mesmo nesta hipótese em que o município ficaria de fora na eleição presidencial, houve a condenação do prefeito e do político que foi beneficiado pela conduta vedada, porque o TSE diz, olha, mesmo nas hipóteses excepcionais, você não pode permitir o uso da máquina pública, porque senão você dá um cheque em branco. Pense o seguinte, nós temos 5.570 municípios, que a priori estariam fora de determinadas condutas vedadas. E aí esses 5.570 gestores estariam autorizados a usar a máquina pública nesta hipótese a favor do político que ele tem a preferência? Isso não faz sentido nenhum no contexto republicano. E, portanto, o TSE já vem, inclusive, olhando com muita cautela estas hipóteses de exceção. Certo? Muito bem. Outra característica importante que vocês precisam saber das condutas vedadas diz respeito às sanções. Vejam, quando você lê o artigo 73, o 75, o 76, o 77, você percebe que o legislador diz assim, a prática destas condutas vedadas importará, sujeitará o indivíduo à sanção de multa, que vai de 5 a 100 mil UFIs, ou seja, algo na faixa de quase 6 mil até 105, 106 mil reais. Cassação do registro ou do mandato, sem prejuízo de outras sanções de natureza constitucional, administrativa, penal, etc. O recado do legislador quando criou as condutas vedadas me parece ter sido muito claro. Ele tem um instituto genérico do abuso de poder, que é o uso da máquina pública, e ele olhou para a realidade
política eleitoral e disse: esses comportamentos aqui possuem uma grande incidência no processo eleitoral. Se eu estou autorizando agora a reeleição, é natural que eu coloque um freio maior nos gestores e puna de forma efetiva quem ceder à tentação de usar a máquina a seu favor. Muito bem. E criou a conduta vedada, com estas sanções e previsões. Ora, as sanções, ao meu sentir, devem ser aplicadas de forma cumulativa. Porque senão seria desnecessária a criação da conduta vedada. Se eu digo que para condenar e cassar o registro em conduta vedada é preciso mostrar gravidade, isso não está dito na lei, eu estou equiparando a conduta vedada a abuso de poder. Dois institutos que possuem o mesmo requisito de punição. Então, são a mesma coisa? Para que criar esse segundo instituto? Por isso é importante conhecer a origem do instituto. Então, essa é a posição que me parece garantir exatamente a igualdade de oportunidades. Mas aí sempre vem alguns questionamentos e exemplos, e eu tenho um que aconteceu comigo que é muito emblemático e mostra como é interessante, que dizem assim: olha, é um exagero, você tem que ter proporcionalidade nas coisas, você precisa respeitar a vontade popular, a vontade das urnas, o batismo das urnas, esse discurso romântico muitas vezes. E aí eu dou o seguinte exemplo. Pensem o seguinte: em determinada cidade que eu trabalhava uma vez, ainda era na época do fax, tá bom, pessoal? Então faz um pouquinho de tempo, faz uns 10 anos. Eu tenho 12 de MP, mas faz uns 10 anos isso daí. E aí, o candidato a prefeito, na última hora, fez o pedido de registro de candidatura, usando o fax da prefeitura e usando 4 folhas de papel da prefeitura. Ó, chegou o fax no cartório eleitoral, eu vi lá o número, liguei, prefeitura, pronto, pedi para o oficial de cartório ligar, certificar, ele certificou, foi para os autos, depois requisitamos na a companhia de telefonia a propriedade, mostramos que de fato era, e eu entrei com a ação de conduta vedada contra o prefeito e o vice-prefeito e pedi a cassação dos dois. E eles foram cassados pela juíza e o tribunal reformou. E reformou sobre este argumento. Ah, mas é preciso proporcionalidade. Não é toda conduta vedada que tem que levar à cassação do registro do mandato. Foram só 4 folhas de papel. Não faz sentido caçar alguém por isso. Aí, muito bem. Vamos pensar aqui sob a ótica do bem jurídico que é resguardado, que é a igualdade entre todos que postulam um cargo. Se ele não tivesse usado, na última hora do registro, as 4 folhas da prefeitura, só as 4 folhas, e passado o fax do telefone da prefeitura, ele não tinha virado candidato. Ele não podia concorrer. E aí? Pensem vocês acontecendo isso com o opositor do partido. Afetou ou não afetou a igualdade de oportunidades? Só 4 folhinhas. 4 insignificantes, como gostam de falar, folhinhas. Só que se não fossem essas 4 folhinhas, o indivíduo não tinha virado candidato. A lesão aí ao pleito foi enorme, inquestionavelmente. Então, vejam como é preciso cautela com essas visões ultra garantistas, com estas visões que são acoimadas muitas vezes de combate ao excesso, não é verdade?
Porque às vezes parece que trabalhar contra a corrupção tem um pressuposto necessário. Excesso, na verdade. Tem um episódio que aconteceu comigo uma vez que eu nunca esqueço da minha vida. Uma vez eu trabalhando na cidade e eu consegui afastar todos os prefeitos de todas as cidades que eu já trabalhei até hoje. Até juiz eu consegui demitir, tá? Não tenho nada contra o político, tenho contra quem faz coisa errada. E aí, uma vez uma vereadora na cidade tinha sido afastada todo o primeiro escalão. Prefeito, vice-prefeito, todos os secretários, comissão de licitação, todo mundo. Não sobrou ninguém, literalmente. Quase que o juiz assume a prefeitura, porque não tinha sobrado ninguém. Até na Câmara tinha ido gente embora. E aí uma vereadora chegou para mim, aí disse assim, doutor, eu posso lhe perguntar uma coisa? Eu disse, pode. O que é que o senhor tem contra a gente? Aí eu disse, eu não tenho nada, minha senhora. Eu cheguei aqui tem 3 meses, como é que eu vou ter alguma coisa contra a senhora? A senhora me conhecia antes disso? A gente se conhecia? A gente teve algum problema? Não, estou fazendo meu serviço. Chegou uma denúncia, eu apurei, constatei a verdade, tomei e fiz os requerimentos. O judiciário acatou. Aí olha a resposta dela para mim. Doutor, mas nunca teve isso aqui. Esses excessos, esses absurdos aqui que vocês estão fazendo, botando a polícia na casa da gente. Eu disse, pois é, né? Tudo na vida tem a primeira vez. E eu não estava falando de 4 folhas de papel. Mas as 4 folhas de papel, que são tidas como insignificantes, são muitas vezes mais graves do que fraude em licitação, etc. Porque você impede ali que o cara se candidate. Mas eu vou dar outro exemplo para vocês perceberem como esta é uma visão errada. Fato recorrente também em eleições em cidades de pequeno e médio porte. Não vou falar das grandes, porque eu só tenho experiência em uma cidade grande. Aconteceu, mas não posso dizer que é a regra. Mas nas pequenas, já passei por mais de 10 e em todas verifiquei isso. Uso de veículos oficiais em campanha. Na carreata do prefeito, na carreata do candidato do prefeito. Isto é conduta vedada. Nós vamos ver artigo 73, inciso 1º. Ora, pensemos que na eleição presidencial, agora, de 2022, seja quem for o candidato, acontece lá uma carreata e o prefeito resolve fazer uma graça. Diz, vou liberar aqui os 10, 15 veículos da Secretaria de Saúde. E bem, e os 10, 15 veículos de saúde vão lá para a carreata. Tudo fotografado, tudo filmado, etc. E o prefeito e o candidato, inclusive, vão em um desses carros da Secretaria de Saúde. Você vai olhar, vai dizer assim, olha, eleição nacional, uso uma vez de 10, 15 carros, isso não é abuso de poder político, isso não traz mácula à igualdade de oportunidades. E eu vou olhar para você e vou dizer, é verdade. Isto não é abuso de poder político. Por que usar 10, 15 carros na campanha eleitoral presidencial? Não. Viola ali consideravelmente a igualdade de oportunidades. Viola lá na cidade, naquele ato específico, mas não tem esta dimensão macro. Muito bem. Isso é uma conduta vedada. Aí quando nós viermos para a conduta vedada, eu vou dizer, filho, aqui é conduta vedada, você vai ter que ser punido, você vai ter que ser caçado. Mas isso é uma desproporção, isso é um absurdo. Pois é. E aí eu lhes apresento uma lei que juiz não conhece, promotor não conhece, delegado de Polícia Federal não conhece via de regra e passa batido. A famosa Lei 6091 de 74, mais chamada de Lei de Transporte dos Eleitores. Quando a gente fala isso, aí o pessoal, é a Lei de Transporte de Eleitores. Pois é. Mas o que é que transporte de eleitor tem a ver com isso, Igor? Tem tudo. Sabe por quê? Porque lá, meus amigos, no artigo 11, inciso 5º, está dito que é crime eleitoral você usar veículo ou embarcação oficial
nos 90 dias anteriores ao pleito. É crime eleitoral. Tá, e qual é a pena, Igor? Só uma. Cassação do registro ou do mandato. Eu, com 12 anos de Ministério Público, nunca vi um colega meu apresentar uma denúncia com base nesse dispositivo. E tá aí. Olha só o que diz o tipo no chat. Inciso 5º. Utilizar em campanha eleitoral, no decurso dos 90 dias que antecedem o pleito, veículos e embarcações pertencentes à União, estados, territórios, municípios e respectivas autarquias e sociedades de economia mista. Pena única: cancelamento do registro do candidato ou de seu diploma, se já houver sido proclamado eleito. O crime aqui não faz alusão à quantidade de vezes, o crime aqui não faz alusão à gravidade. Usou um veículo uma vez nos 90 dias antes, vai ser cassado na seara criminal. Ora, se o cara vai ser cassado na seara criminal, por que ele não seria cassado na seara civil, que é a seara de menor garantia do que a criminal? Essa é uma opção do legislador. Essa é uma opção do ordenamento jurídico eleitoral, meus amigos. Não tem o que discutir. Então, muito cuidado. Tá? Esse crime é pouco conhecido, mas uma hora acontece. Isso vale para quem está na situação, não é verdade? Na oposição. Quem está na oposição, ou quando seu opositor... Eu costumo dizer, aliás, eu vou até aproveitar aqui a oportunidade. Antes de mais nada, eu também quero dar os parabéns. Né? Eu estou vendo aqui que é o PL. A iniciativa do partido me parece muito interessante. Eu sempre disse que os partidos têm que trabalhar com a capacitação dos seus membros, dos seus dirigentes, dos seus filiados, dos seus candidatos, para mostrar que tem algum compromisso com a legalidade, para mostrar que tem o objetivo ali de fazer algo diferente. E quando o partido fomenta o conhecimento, é importantíssimo, porque o próprio dirigente, o próprio gestor pode dizer, bem, eu fiz minha parte, eu dei a informação, eu trouxe conhecimento, eu oportunizei que ilícitos não fossem praticados. Aliás, é uma seara do compliance eleitoral pouco explorada. Os partidos, sobretudo os advogados, não exploram essa parte do compliance político eleitoral, que tem repercussões muito benéficas, sobretudo para os candidatos e para os dirigentes partidários. Eu até escrevo sobre isso também no meu livro de Condutas Vedadas. Mas a outra vertente, que ainda me parece muito adormecida no âmbito das campanhas eleitorais, das assessorias jurídicas de partidos, é a advocacia investigativa, meus amigos. Nós estamos aqui falando de condutas vedadas aos agentes públicos, o que pressupõe, portanto, o uso da máquina a favor de determinadas candidaturas. É natural que o Ministério Público não consiga dar conta de tudo de errado que acontece. É natural que o Ministério Público muitas vezes não tenha nem conhecimento do que acontece de errado. Muitas vezes chega só ali a filigrana. O grosso vai pelo subterrâneo. Mas quem está no meio político sabe muito mais do que nós. Eu tenho essa convicção plena. Com 12 anos eu não tenho a pretensão de achar que descubro com a corrupção sempre. Não. O que a gente descobre é mínimo, muitas vezes. Mas quem está no meio a meio, tem muita informação, tem muita gente para chegar para falar, tem os descontentes que estão na gestão e vêm delatar as coisas, etc. E os partidos, muitas vezes, trabalham somente com a política de recados. A pessoa veio, me trouxe isso, vamos representar para o Ministério Público, vamos comunicar para o Ministério Público. Beleza. É nosso papel, é nosso dever.
Mas muitas vezes o promotor, a promotora eleitoral, ele não quer trabalho, ele não gosta da matéria, ele tem preguiça, ele tem ligações, porque acontece. Juízes e promotores não são anjos celestiais que desceram da terra, assumiram um cargo e disseram: eu vou ser aqui a pessoa mais isenta, mais imparcial, não tenho vínculos, não tenho eros, não tenho preferências, não tenho rejeições. Né? Essa deusificação só existe no plano de quem é completamente alienado. E os partidos podem trabalhar e devem fomentar que as suas assessorias também trabalhem na perspectiva investigativa. Afinal de contas, os partidos têm legitimidade para ajuizar as ações eleitorais, tal qual o Ministério Público. Aliás, meus amigos, e aqui vou dar outro exemplo, vejam que interessante. Na questão de uso da máquina pública, pouca gente também sabe, pouca gente conhece, os advogados de partidos sobretudo, que há uma autorização para que os partidos ajuizem medida cautelar penal contra o uso da máquina pública. Isso mesmo. Todos os crimes eleitorais são de atribuição do Ministério Público. Todos. Ação penal pública incondicionada, pouco importa, é sempre o Ministério Público que vai ajuizar a ação penal. Mas quando nós estivermos falando do uso da máquina pública, a lei, o Código Eleitoral, autoriza excepcionalmente que os partidos requeiram medidas cautelares penais para suspender aquele comportamento. Nunca vi também um partido fazer uso desta possibilidade. Olha só o que diz o artigo 377 do Código Eleitoral. O serviço de qualquer repartição, federal, estadual, municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo poder público, ou que realiza contrato com este, inclusive o respectivo prédio e suas dependências, não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter político. Parágrafo único. O disposto neste artigo será tornado efetivo a qualquer tempo pelo órgão competente da Justiça Eleitoral, conforme o âmbito nacional, regional ou municipal do órgão infrator, mediante representação fundamentada, partidário ou de qualquer eleitor. Os livros de crimes eleitorais, os livros de condutas vedadas, à exceção do meu, não falam disso. E não se posicionam sobre a recepção ou não desse dispositivo. Eu entendo que é algo extremamente salutar no contexto de defesa da igualdade de oportunidades. Aliás, eu sou totalmente a favor que qualquer eleitor pudesse ajuizar as ações eleitorais, que quanto mais gente possa fiscalizar, melhor. Os monopólios institucionais são muito ruins. E, olha, quem está falando isso é um promotor cuja instituição tem o monopólio da ação penal. Mas é ruim. Todo monopólio é ruim, porque monopólio gera acomodação. Acomodação pode ser fruto simplesmente de desídia, de preguiça, mas também de corrupção, de descaso. Então, a gente pode, os senhores, as senhoras aí que trabalham em partidos, até fomentar isso no debate do novo Código Eleitoral, ampliar a legitimidade, tanto para a ação penal eleitoral, como para as ações cíveis eleitorais. Mas vejam, eu dei esta volta toda para mostrar para vocês uma coisa. Usou um veículo
90 dias antes, cassação do registro ou do mandato na seara criminal. Por que no campo civil, então, que também é conduta vedada, não tem que dar ensejo à cassação do registro? Tem e deve. Aqui no Nordeste, a gente tem um ditado que diz assim: o pau que nasce torto não se endireita. Então, se o cara na campanha já está fazendo uso da máquina, quando ele chega lá, de fato, parece que ele só tem a tendência de continuar. Tá certo? Então, vamos refletir sobre esse tema. E com isso eu finalizo essa parte geral, essa introdução às condutas vedadas, e aí a gente pode realmente começar a trabalhar o estudo em concreto das hipóteses vedadas. Então vamos aqui para o chat e trabalhar o primeiro inciso, que eu diria que é o que tem mais repercussões práticas, muitas polêmicas. Vamos lá. Diz o inciso primeiro que é proibido ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação bens móveis ou imóveis pertencentes. Desculpem, pessoal, estou curando uma tosse aqui chata ainda. Então, ceder ou usar em benefício de candidato, partido ou coligação bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Ora, aquela premissa básica republicana de que o público não pode ser usado para o privado é concretizada aqui efetivamente com a proibição do uso dos bens móveis ou imóveis pertencentes à administração. A primeira polêmica que sempre aparece no estudo é o seguinte: Igor, quando a lei fala em pertencentes à administração, ela está se referindo somente aos bens de propriedade das entidades ou aqueles bens que estejam de qualquer forma afetados ao exercício da atividade administrativa? A segunda opção me parece que é a mais correta e é a que o TSE vem, inclusive, adotando nas últimas decisões, mantendo condenações de TRS. E por que a lógica é esta? Nós já vimos o 377 na parte criminal. A parte criminal proíbe o uso dos bens, dos serviços, dos prédios de propriedade pública, mas inclusive faz a ressalva dizendo: e aqueles que realizam contrato com a administração. Ora, o campo criminal, portanto, traz um norte muito seguro de que a afetação é o caminho a ser seguido. Mas o próprio 73, inciso 1º, usa o termo administração direta ou indireta em minúsculo. E no estudo do direito administrativo, meus amigos, minhas amigas, vocês que não são, né, muitos da área do direito, precisam saber que quando se quer fazer referência às entidades políticas, usa-se a administração pública maiúscula, com A maiúsculo, com P maiúsculo. Parece besteira, né? Mas é assim. E quando se quer falar do exercício da atividade administrativa em si, você usa o A e o P minúsculo, que é como está aqui no 73, inciso 1º. Então, a afetação é o critério. Pouco importa se o carro é da propriedade do município, do estado ou da União, ou se ele está ali simplesmente contratado, locado por meio de um pregão, de uma licitação, qualquer que seja o expediente administrativo. Mas vamos complicar aqui as questões do 73, inciso 1º, que tem
multi-incidência prática. Essa lógica de afetação à atividade administrativa, ela traz, portanto, a proibição de que estes bens sejam usados mesmo fora do horário de expediente. Pensem os carros do transporte escolar, aqueles micro-ônibus, muitas vezes, doados pelo FNDE, que são levados para os municípios Brasil afora. Claro que as aulas de crianças acontecem de dia, turno manhã, turno tarde. Mas aí na carreata da noite, na carreata 8 horas da noite, invariavelmente esses micro-ônibus estão ali fazendo o transporte dos eleitores que vão para a carreata. O bom advogado olha e diz assim, opa, aqui não tem prejuízo à atividade administrativa. Não deixou de levar nenhum aluno para a escola por conta disso. Pois é. Mas o critério aqui é simplesmente ele está afetado a uma atividade administrativa, pouco importando se naquele horário houve prejuízo ou não. Aliás, a questão do prejuízo é indiferente para a caracterização da conduta vedada. Certa vez, eu cheguei numa cidade, eu tinha 3 dias na cidade como promotor, e aconteceu um grande comício. E eu, novo na cidade, ninguém me conhecia, botei uma blusa polo, calça jeans, fui com o meu carro, uma cidade pequena, cidade de 30 mil habitantes, fui para a cidade, fui para o posto de entrada da cidade, que era o posto que a prefeitura abastecia, e fiquei lá. Fiquei lá, olhando o movimento, desci, peguei um churrasquinho com refrigerante, né, que eu não bebo, então estava perigando de dirigir e beber. E olhando ali o movimento, e um cara na bomba, o povo só chegando, assinando, e tome, né, o vale combustível, e tome, abastecendo, abastecendo. Aí eu disse, eu também vou nessa, vamos lá. Liguei o carro, entrei na fila, cheguei, aí eu disse, o que está acontecendo? É vale para a carreata? É vale. Mas você tem que falar ali com o Cazuza. Aí eu disse, e quem é o Cazuza? É o assessor do prefeito que assina e lhe dá para você poder abastecer. Aí eu disse, tá bom, vou ali falar com o Cazuza. Aí cheguei no Cazuza, eu disse, vim aí abastecer, tal, você me dá um vale? Aí ele olhou para mim assim, sabe quem é, né? Uma cara nova, eu disse, tu é daqui? Aí eu disse, sou, tô chegando agora. Não menti, viu? Tô chegando agora. Aí tá bom. Qual é teu carro? Aí eu mostrei, tá bom, vou te dar 20 litros. Aí botou, assinou, aí puxou um para ficar com ele do controle e, né, a cópia para mim, lá do papel carbono. Botou no bolso, um MOI, né, como diz aqui no Nordeste, um MOI de vale já. Aí eu peguei aquilo e disse, perfeitamente. Aí eu olhei para ele e disse, o senhor é o Cazuza, né? O senhor trabalha na prefeitura, né? Ele disse, trabalho. Ah, tá bom, obrigado. Saí. Claro que não abasteci. Fui na delegacia, chamei o delegado, voltei com os policiais, dei voz de prisão ao Cazuza, apreendemos lá o material e na segunda-feira chega o prefeito, né? Isso era um sábado à noite. Segunda-feira chega o prefeito lá na promotoria. Aí diz assim, doutor, olha, eu não sabia nada disso. Absurdo, não sei o que, concordo, aquelas conversas todas, né? Eu disse perfeitamente. Aí eu disse, evidentemente, estou concordando, eu acho que o senhor já deve ter exonerado o rapaz, mandado abrir um procedimento disciplinar, né? O senhor tem ciência disso, com certeza o senhor tomou as providências legais, né? Não, vou fazer, mas eu vim aqui porque eu já me adiantei, eu já fiz do meu bolso, viu, doutor? Aqui o ressarcimento desses valores que foram usados na carreata. Aí eu disse assim, mas não foi feito sem conhecimento do senhor? Por que o senhor ressarciu? O que o senhor tem a ver com o fato, então? Não, é só para não ter prejuízo, né? Já para ficar resguardado aí, que aí o senhor pode já arquivar, né, essa parte eleitoral, porque não teve prejuízo nenhum aqui. A gente, né, está resolvendo para evitar problema.
Eu disse perfeitamente. Eu entrei, evidentemente, com a ação contra conduta vedada, entrei com as demais ações, e a tese de defesa era essa: ressarcimento. Não houve prejuízo ao erário. Só que isso não é uma ação de improbidade, isso é uma ação por conduta vedada. Isso foi primeiro grau, segundo grau, o TSE manteve a condenação e fixou a premissa: olha, não se exige prejuízo ao erário para a conduta vedada. É indiferente o ressarcimento ao erário. Pouco importa se você fez ou não. O ilícito já está caracterizado. As condutas vedadas são ilícitos de mera conduta. Tá certo? Então percebam que é esse ponto que muitas vezes as pessoas acham que vai resolver. Eu vou fazer o ressarcimento ao erário. Isso pode ter repercussão lá para a improbidade, para você não ter um bem disponibilizado, etc. No campo criminal, serve como atenuante, como redução de pena, ok. Mas aqui na área eleitoral, que é a que nós estamos estudando, isso é completamente indiferente. Tá certo? Muito bem. Mas vamos complicar. É proibido você usar qualquer bem público. É proibido você usar, inclusive, as dependências de prédio público para beneficiar qualquer candidato, partido, coligação, federação também agora, né, com a nova legislação eleitoral. Pensemos um exemplo também que acontece bastante. Servidores públicos no seu horário de expediente, portando blusas, pregando adesivos, pregando cartazes de partidos e candidatos. Isso representaria esta conduta vedada? Isto representaria o crime do artigo 377? Ou seria um fato atípico? Vejam, quando o servidor público está no seu horário de expediente trabalhando, não é o Antônio, o Manuel, a Maria, a Carla que estão na sua empresa fazendo um serviço privado. Ali é o Estado. Ele é o Estado. Cada servidor público é o Estado. Aliás, é por isso que o Estado responde objetivamente pelos danos que os agentes públicos causem a terceiros. Porque não é o agente público, é o Estado por meio daquele agente público. Ora, se assim é, me parece evidente que servidor público em horário de campanha não pode estar fazendo propaganda de quem quer que seja. Seja da situação, seja da oposição. Então ele não pode botar o adesivozinho dele, o calendário dele, a foto do partido, a bandeira. Não, ali não é um recinto privado. Ali é um recinto público. E os recintos públicos estão submetidos aos princípios constitucionais do artigo 37, dentre eles o da impessoalidade. Ok. Esta é a visão geral dos órgãos de controle. Mas não é, preciso ser honesto com vocês, a visão do TSE. O TSE ele faz uma distinção que eu discordo categoricamente, mas que eu preciso, né, em nome da honestidade acadêmica, repassar para vocês. O TSE diz o seguinte: no horário de expediente, vejam como é louco isso, no horário de expediente, o servidor público não pode sair do seu trabalho para participar de atos político-partidários. Ele não pode, porque a conduta é vedada. Mas ele pode, no seu horário de expediente, no seu local de trabalho, estar fazendo propaganda com uma blusa, com um boné, com um broche, etc, etc. Pregar um adesivo ele não pode. Botar o calendário, nada disso. Fixar o adesivo no computador, nada disso ele pode. Mas usar a blusa, usar o boné, usar o chapéu, isso daí
Ele pode. Com todo respeito, é algo que não faz nenhum sentido. Não é verdade? Muito bem. Vamos a outra questão importante, também do 73.1, que diz respeito a veículos adesivados. O servidor público, como cidadão em geral, tem a sua vida privada. E na sua vida privada, ele pode fazer o que bem entender, desde que não represente crime. O servidor público pode se engajar a determinada candidatura fora do seu horário de expediente, e isso não há qualquer mácula. Quando eu falo servidor público, eu falo servidor público, né, dos poderes em geral, mas retirando ali judiciário, Ministério Público, porque é algo de fato mais complicado. Porém, ainda assim está autorizado. Fora do seu horário de expediente, você pode ter suas preferências. E um dos institutos permitidos pela legislação é você adesivar seus veículos. E chega o servidor público lá, adesiva o veículo. Adesivou o veículo, vem trabalhar. E o chefe da repartição diz assim, ó, você não pode entrar aqui não com esse carro adesivado. Isso é conduta vedada. Você vai estar usando aqui o bem público, estacionamento, para fazer propaganda do candidato. Isso é um absurdo, tá? Aqui no Ceará, eu já tive algumas situações, por coincidência até aqui do PL agora, eu acho que o capitão Wagner é do PL, salvo engano, não sei, mas se não for apoiar pelo PL, que é o pré-candidato ao governo do estado. E ele sempre teve votações massivas junto aos militares. E os comandantes militares, via de regra, ocupam, né, cargos comissionados do governo, sempre me perguntavam, doutor, mas o pessoal quer entrar no quartel com o carro adesivado do capitão Wagner. Pode ou não pode? Eu vou proibir. Aí eu disse, pode, meu amigo. É claro que pode. Ele pode entrar com o adesivo do capitão Wagner, do candidato do governo, de quem quer que seja. Ele está vindo da vida privada dele aqui para o estacionamento. Aliás, se o senhor impedir, o senhor é que está praticando um crime eleitoral. Porque os artigos 331 e 332 do Código Eleitoral dizem que é crime impedir o exercício de propaganda lícita. E esta propaganda dentro de veículos, nas dimensões permitidas pela legislação, é algo lícito. Tá? Então, me parece que não há impedimento. Porém, a capacidade humana de burlar as regras é sempre inimaginável. Aconteceu uma vez a seguinte situação. Um órgão público tinha autorizado que os servidores adentrassem com os veículos adesivados, mas os servidores combinaram, então, de colocar os veículos um ao lado do outro, subiram um drone, fizeram uma filmagem, depois bateram uma foto e tome postagem na rede social. Olha, eles usaram de fato ali o bem público, o estacionamento, para fazer um benefício a candidato. Aí sim haveria a conduta vedada. Aí sim haveria o crime eleitoral. Mas numa situação ordinária, comum, não há a conduta vedada. Tá certo? É importante fazer essa nota diferenciadora. Muito bem. Ainda sobre o 73, inciso 1º, nós temos uma situação recorrente que é a questão da captação, seja por meio de fotos, seja por meio de imagens de bens públicos. Veja, eu não posso usar bens públicos para beneficiar quem quer que seja. Ok, esta é uma lógica subjacente à questão republicana. Mas pensemos do gestor ir a uma repartição pública e fazer uma foto,
fazer uma filmagem, pedir apoio, dizer, ó, eu estou aqui no hospital X que nós construímos na nossa gestão, votem em mim, ou vamos continuar melhorando a saúde, conto com vocês, fazendo aquela vinculação explícita ou liminar com o pleito, com a candidatura dele. Isso seria ou não seria conduta vedada? Aqui o TSE tem uma orientação que me parece muito razoável e proporcional, e que eu concordo inteiramente. O TSE diz o seguinte, olha, o gestor público, ele tem o direito, não só o direito, mas o dever de prestar contas do que fez. E se o gestor público deve ser eleito com base em resultados, em ações positivas, em promessas de campanha cumpridas, é natural que ele possa mostrar o que fez de bom. Afinal de contas, político não é um espelho só de coisa ruim. Político tem que poder mostrar o que fez de bom, exatamente para dizer, ó, eu sou diferente do outro. Você tem que me eleger, você tem que votar em mim, porque eu já estou aqui e eu fiz isso, fiz aquilo, etc, etc. Muito bem. Acontece que esta filmagem do bem público, esta filmagem da obra pública, ela precisa acontecer em um local acessível a todo mundo. Porque senão você tem tratamento privilegiado. Você tem o uso da condição de gestor para acessar o local restrito e aí sim tirar uma vantagem. Então pensem, o governador de um estado vai fazer a inauguração de uma obra pública. Ele vai, tá ali na frente da obra pública e aí faz uma live ou bate uma foto, depois posta. Estamos aqui na obra, não sei o quê, que a gente demorou 2 anos, gastamos tantos, que vocês pediam, era um compromisso de campanha, tal. Perfeito. Mas depois ele vai fiscalizar uma outra obra pública que ainda está em andamento. E adentra ali na área restrita, vai com capacete, não é qualquer pessoa que pode ir, etc. E faz uma nova postagem, uma nova live, um novo stories, vai dizer, ó, já saí da inauguração lá, vim para cá agora, estamos aqui acompanhando esta obra, etc. Comigo é assim, eu trabalho, não sei o que. Aqui nós temos a conduta vedada. Porque o candidato da oposição, ele podia fazer uma filmagem, uma foto, no local do anterior. Mas o candidato da oposição, ele não pode entrar na área restrita. E se ele não pode, o gestor público não pode tirar vantagem disso. Essa, aliás, foi a motivação pela qual a ex-presidente Dilma, o ex-presidente Michel Temer, foram condenados no TSE por uma ação de conduta vedada. Eles foram visitar um determinado prédio do Ministério da Saúde, se a memória não me falha, mas foi um prédio do Ministério qualquer, e adentraram na área privativa. Conversaram com gestores, com servidores, isso foi usado na campanha, houve uma ação eleitoral, acho que nem foi do Ministério Público, foi de algum partido, e gerou ali a condenação por conduta vedada. Então, cuidado com a questão do uso de bens públicos para fazer fotos, filmagens como prestação de contas. Certo? Essas prestações de contas têm lugar. Aliás, a publicidade institucional existe exatamente para isso. E a gente vai já falar sobre isso, que é outro problema grande das eleições de 2022. Certo? Mas, no 73, inciso 1º, me parece que o importante de fato é isso daí. Vejam, a gente tem também aí, um pouco mais à frente,
a questão da publicidade institucional, e eu quero falar dela já, porque é um tema muito sensível. Nós sabemos que a Constituição Federal, ela proíbe efetivamente que haja promoção pessoal de gestores, que a publicidade dos órgãos oficiais tenha um caráter impessoal. É assim que deve ser. As notícias, as matérias devem ostentar caráter de informação, de orientação, de educação, vedando a promoção pessoal de agentes públicos. Isso está no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. O artigo 74, meus amigos e minhas amigas, da Lei 9.504, diz o seguinte, olha que interessante. Configura abuso de autoridade para os fins do disposto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, a infringência do disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma. E é uma estratégia recorrente de gestores usarem a publicidade para a promoção pessoal. Mas, Igor, como que eu equilibro isto? Eu não posso ser uma figura invisível, já que eu sou o gestor. Se eu apareço, vão dizer que eu estou me promovendo, que eu estou tirando proveito. Se eu não apareço, você está, em certa maneira, cerceando o meu direito também de prestar contas, não é verdade? Pois é. Aqui a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio. O gestor aparecer, eventualmente, o gestor aparecer em situações pontuais, importantes, relevantes, é algo extremamente justo, extremamente natural. Mas você não pode transformar o site da prefeitura, o Instagram da prefeitura, ou o Estado da União, num mural de enaltecimento à imagem e ao próprio gestor em si. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Aquelas postagens sucessivas do gestor aparecendo como o grande fazedor de obra, como o grande benemerente, como o grande caridoso, como o grande homem diligente, etc, etc. E isso é pior ainda, e vem acontecendo com muita frequência, eu tenho visto, quando o gestor não pode ir para a reeleição, é o que ele faz? Ele tem que ter o escolhido dele, o sucessor. E às vezes esse sucessor não está ali nos quadros da administração. Ou ele tem um parente, um filho, um sobrinho, um irmão que quer ser candidato a deputado, a senador. E esse parente começa a ir para os eventos oficiais, começa a subir nos palanques, começa a aparecer nas fotos, mas o cara não tem nenhum vínculo com a administração. E o que é que justifica? Uma pessoa que não faz parte dos quadros funcionais está na inauguração, ter lugar de destaque, subir palanque, muitas vezes poder até falar no lugar do gestor ou falar após o gestor. Com licença. Isso é exatamente a hipótese aqui do 74, sem prejuízo do crime do artigo 377. Certo? Então, atenção com essa questão da publicidade. A publicidade ela deve ser respeitada integralmente. Mas aqui a gente tem uma problemática
atual. Veja, existe já uma realidade posta no cenário eleitoral em todos os níveis hierárquicos dos gestores públicos usarem os seus perfis privados para comunicação de atos oficiais, para comunicação de atos institucionais. Igor, tem algum problema nisso? É errado? A priori, não. A priori, não existe nenhuma vedação. Digamos, a Secretaria de Saúde faz uma matéria sobre a vacinação contra a Covid. Faz uma matéria sobre a construção de um hospital. E o prefeito, o governador, o presidente, quem quer que seja do executivo, pega aquela matéria e reposta no perfil dele privado. Tranquilo. Nada de ilícito aí. Mas aí vem o fenômeno. O fenômeno é o seguinte. Muitas vezes, os gestores usam o seu perfil privado para antecipar informações oficiais. Muitas vezes, os gestores usam os seus perfis privados para reportar eventos institucionais de forma antecipada, em detrimento do canal oficial. A publicidade institucional ela tem que ser feita não no perfil privado, como o nome diz, é privado, respeita a vida privada do indivíduo. O perfil institucional, o site, a imprensa oficial, existem exatamente para isso, para você dar publicidade de forma impessoal. Porque quando você cria esta estratégia, você canaliza pessoas para o seu perfil. Do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do Twitter, do Telegram, do WhatsApp, não interessa. Você canaliza para você. Você atrai a atenção. Você traz benefícios a partir do seu posto. Porque a pessoa da oposição não pode fazer isso porque não tem a máquina na mão. Então o perfil privado ele acaba deixando de ser privado e passa a ser público. Porque se você transforma o seu perfil privado em canal de comunicação oficial, a escolha é sua, gestor. Ah, canso de ver governador, prefeito. Vou fazer uma live hoje sobre o concurso da Guarda Municipal, o concurso da Polícia. Sim, mas é ele que vai fazer o concurso ou é o Estado? É o Estado. Se é o Estado que vai fazer o concurso, quem tem que dar a informação é o perfil oficial. Mas não, ele faz na live dele. Para exatamente atrair todo mundo, para conseguir seguidor, porque isso gera diferença de métrica, de engajamento, de algoritmo. Bem, os benefícios que a gente sabe que acontecem com maior número de seguidores. Ou mesmo de integrantes de um canal, seja Telegram, WhatsApp, etc. Então, essa é uma estratégia perigosa, muito perigosa. E aqui nós temos até um fator maior. Igor, mas eu não estou entendendo. Você disse que o gestor pode prestar contas do que faz. Mas agora você está dizendo que ele não pode postar as coisas da administração no seu perfil privado. Isso é contraditório. Eu disse, não. O que eu estou dizendo a vocês é o seguinte. Ele não pode usar o perfil dele como instrumento de comunicação oficial antecipada e se enaltecer e se beneficiar disso. Se ele transforma o perfil privado dele no primeiro lugar de informações oficiais, aquilo de fato não é o perfil privado dele, é o perfil institucional. A gente não pode permitir que ele tenha dividendos eleitorais por isso.
E a postagem oficial lá tem que ser a primeira, tem que ter o caráter de impessoalidade, etc, etc. E depois ele pode ter lá no perfil dele a informação que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Ele pode usar a imagem dele, que o perfil é privado, tranquilamente. Mas ele não pode usar servidores públicos, ele não pode usar a matéria feita pelo poder público para se beneficiar, porque senão vai enquadrar também como conduta vedada, como abuso de poder, certo? O TSE, ele tem um julgado também de dezembro, muito recente, interessante, absolvendo o gestor que fazia promoção pessoal, mas a ressalva do relator foi exatamente que o MP não comprovou que houve o uso de servidores públicos, que não houve ali o uso do material do Estado, etc. Então, muito cuidado com essa peculiaridade, tá bom? Esse é um tema que vai acontecer muito debate no processo 2022 em todas as esferas, eu não tenho a menor dúvida. Beleza? Muito bem. Vamos falar aqui sobre a conduta vedada do 73, inciso 4. Já falamos do terceiro, que é sobre o uso de servidores públicos. Vou avançar aqui para o quarto. Está aqui no chat. E aí vou botar o parágrafo 10 também, que são estudados em conjunto. Porque esses dispositivos tratam da questão da distribuição de bens. Vejam, as ações sociais, os programas sociais que existem no contexto da administração pública, eles podem ser executados regularmente durante o ano eleitoral. Não há qualquer óbice a isso. Entretanto, não é possível que haja um aproveitamento, que haja um enaltecimento, que haja o uso eleitoreiro dessas ações sociais que já existem. Então, todo estado, todo município, a União, tem seu programa de entrega de leite especial, entrega de medicamento especial, entrega de cadeira de roda, entrega daquilo. Beleza? Isso faz parte do contexto do Estado social desenhado pela Constituição de 88. E não há qualquer ilegalidade na continuidade da rotina administrativa voltada para isso. Mas o inciso 4 diz, é proibido você fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. Então, o uso eleitoreiro, aquele oba-oba, olha, estamos aqui com 500 toneladas de arroz de cesta básica que o nosso deputado conseguiu pela emenda, aí bota o deputado com o prefeito, com o secretário, tome foto no site, no perfil, tome o deputado a discursar, e é isso, vamos continuar, vamos apoiar o nosso deputado, o nosso senador, o nosso governador, prefeito, presidente, é isso. Estamos aqui para entregar os títulos de propriedade da terra, não sei o que, o direito real. Se não fosse esse homem, nós não tínhamos conseguido. Se não fosse essa mulher, nós não tínhamos conseguido. Vamos bater uma salva de palma. É o nosso herói, é o nosso deputado, é o nosso senador, é o nosso presidente, é o nosso prefeito, é o nosso governador. É isso que a lei não quer. Pode continuar fazendo? Pode. Institucionalmente, pessoalmente. Isso aconteceu muito desvirtuadamente no auge da pandemia. No auge da pandemia, uns advogados que representam uma associação de prefeitos aqui do Ceará, eles me procuraram para uma conversa informal, e aí dizendo assim, doutor, eu queria ouvir sua opinião.
sem qualquer caráter oficial, só aqui uma dúvida, as dúvidas concretas, né? Aí eu disse, tá bom, diga. É assim, a gente está numa situação grave, as pessoas sem poder trabalhar, muita gente passando fome, e os prefeitos querem ajudar. Os prefeitos querem fazer doação de cesta básica. Os prefeitos querem entregar itens de higiene pessoal, máscara, álcool, etc. Mas está todo mundo com medo, porque sabe que o Ministério Público vai bater em cima, que vai processar, etc. O que é que o senhor tem assim, para me dizer sobre isso? Eu disse, olha, meu amigo, veja bem, o político é eleito para trazer melhoria para as pessoas, principalmente quando a situação é excepcional. E nós estamos diante de uma situação excepcional. A existência do político é natural para isso. Esse é o momento do bom político aparecer. Mas eu tenho certeza que os prefeitos que querem fazer isso, eles não vão fazer evento para entregar isso. Eles não vão fazer discurso. Eles não vão dizer que fulano e cicrano conseguiram as cestas e o álcool em gel. Eles vão pegar ali os cadastros sociais, vão pegar os beneficiários já existentes, ou vão criar um novo cadastro, abrir lá para as pessoas se registrarem mediante critérios objetivos. Vocês vão fazer a lista dos beneficiários, vão fazer rotas e vão fazer a entrega de forma silenciosa. O Joãozinho, motorista da região tal, vai entregar para as casas daquele local, o Antônio, motorista da região tal, vai entregar, etc. Ou então vai fazer a comunicação por rádio, por TV, e dizer, ó, os beneficiários venham receber na Secretaria de Ação Social, todo dia, das 8 às 18, etc, etc, de uma forma tranquila. Não é isso que o prefeito quer fazer? Se é isso que ele quer fazer, beleza, ele não vai ter problema nenhum. Eu lhe garanto, o Ministério Público não vai fazer um A. Ao contrário, vai bater palmas. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Depois o editor de política aqui do Diário Nordeste, que é o maior jornal aqui do Ceará, veio falar comigo, doutor, os prefeitos, o que eu disse? Quer que eu faça um artigo? Eu faço. Eu faço um artigo de que pode e deve entregar. Mas respeitada a impessoalidade. Respeitada a institucionalidade do evento. E o que foi que a gente viu? A gente viu, infelizmente, rotineiramente, as pessoas se aproveitando da miséria, da desgraça alheia, no contexto da pandemia, para fazer política, ou politicagem, né? Isso não é fazer política. Política é uma coisa muito mais nobre. Isso é politicagem. Então vejam que o político tem o direito de exercer a sua função nobre dentro deste limite. O inciso 4º, portanto, veda o uso eleitoreiro da distribuição de bens. Tá bom? E o parágrafo 10, por sua vez, já tem análise objetiva, como nós vimos. O parágrafo 10 é o seguinte: no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Ora, aqui, como eu disse para vocês, é uma análise objetiva. Gestor, você pode continuar todos os programas sociais gratuitos, todos os programas que entregam benefícios, tudo. Já tinha no ano passado, já estava sendo executado, foi instituído por lei. Ótimo, continue. Você não pode, no ano eleitoral, virar o melhor homem do mundo, o bom samaritano, e dizer, agora eu vou criar a bolsa isso, eu vou criar o auxílio isso, eu vou criar, vários benefícios para a população. O TSE tem sido muito enérgico com essas, como dizemos aqui no Ceará, gaiatices, com essas invencionices, com esses benefícios de última hora. Cuidado.
Nós estamos aí numa quadra inflacionária enorme, numa grita da população enorme pela perda do poder aquisitivo da moeda, e há uma movimentação, muitas vezes, para a criação de benefícios gratuitos, de auxílios, disso, daquilo. Olha o que a lei diz. É durante todo o ano. E se você, político, cria auxílio, cria benefício, e ainda fica fazendo discurso político, eu estou fazendo a minha parte. E você? E o outro lá? Tá fazendo? Foi o que ele fez? Aí é que isso potencializa o ilícito. Porque você está fazendo o uso promocional, o uso eleitoreiro. Descambando para o abuso de poder político. Tá bom? Então, cuidado com o parágrafo 10, que tem aí um potencial lesivo sobre quem está no âmbito da administração pública muito grande. Tá? Vejam, meus amigos, outra conduta vedada também muito importante na parte prática diz respeito à inauguração de obras públicas. O artigo 77, ele diz o seguinte: é proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem o pleito a inaugurações de obras públicas. Aqui o TSE tem uma interpretação desse dispositivo muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, para que o ilícito esteja caracterizado, não basta tão somente o candidato comparecer nos 3 meses àquela inauguração. É preciso que, além de comparecer, ele tenha uma posição de destaque. Ou seja, ele está lá no palanque, deram a palavra para ele. Mas ele pode, na minha visão, ele pode nos 3 meses ir à inauguração da obra pública como cidadão comum. Está lá sentado na cadeirinha, chegou, pegou fila, está do lado da Dona Maria, do seu Antônio, não foi enaltecido pelo discurso de plantão, por quem está inaugurando a obra. Ele vai como o da oposição poderia ir. Que é uma coisa muito, às vezes, que, me perdoem, os políticos perdem oportunidades de se catalisar licitamente. Porque o cara da oposição sempre reclama. O cara tá tirando vantagem, fazendo a inauguração, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas essa obra tem isso de falha, tem isso daquilo. Olha, vai lá na inauguração, tu sabe que a obra... Porque agora o que tem acontecido, à torta à direita, são obras fake sendo inauguradas. O cara diz, eu vou inaugurar, mas eu não acabei, mas eu digo que inaugurei. Deu tudo certo. Depois continua a obra lá, pianinho, caladinho, e a obra continua. Aqui em Fortaleza tem várias que eu vi. Obras inauguradas que ficou mais de um mês depois havendo conclusão lá do local. Ora, não é obra pública? Todo mundo não pode ir? O cara da oposição pode ir. Chega lá, tô aqui no evento que o fulano tá dizendo que tá inaugurando. Mas ele não acabou não, aqui, tá faltando isso aqui, tá faltando aquilo ali, tá faltando aquilo ali. Vai depois nos dias seguintes, filma, fotografa, que a obra continua, você mostra que aquilo foi um evento estritamente de natureza por abuso do poder político, conduta vedada, 73.1, uso da máquina pública, passa batido. Reclama, mas não faz o de fiscalização. A oposição também é de fiscalização. Principalmente naqueles redutos em que já há uma contestação muito forte da ala política. Certo? Muito bem. Bem, vejam aqui para a gente finalizar, outra conduta vedada muito prática.
é a do quinto, tá? O inciso 5º trata da questão de nomeações, de exonerações, de remoções, de transferências, etc. A lei, no artigo 73, inciso 5º, diz o seguinte: é proibido nomear, contratar ou de qualquer forma admitir demissão sem justa causa, isto é, eu posso demitir com justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros motivos dificultar, pedir o exercício funcional e ainda de ofício remover, transferir ou exonerar servidor público na circunstância do pleito nos 3 meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvadas as seguintes hipóteses. Então, aqueles comportamentos, às vezes, de transferências por retaliação, ou de transferências, né, por adesão a projeto político, demissão porque você não quer votar no candidato, porque você está criticando o candidato da situação, tudo isso é vedado. Mas nós temos algumas exceções. Olha aqui o que dizem as exceções. Então, exceção: nomeação ou exoneração de cargos em comissão ou confiança. Nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas ou órgãos da Presidência da República. Nomeação de aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele. Então, eu posso nomear concursados no ano eleitoral, sempre aquela dúvida? Pode, desde que você homologue o concurso 3 meses antes. Homologou 3 meses antes, você pode nomear na semana da eleição, no mês da eleição. Claro que quanto mais perto da eleição, você vai ser acusado de uso eleitoreiro e aí você vai ter que ter muito cuidado como vai ser a solenidade de nomeação, de posse. É até recomendável que não vá, que não faça alusão a isso, para não dizer que fez uso promocional, porque de fato, quanto mais perto da eleição, mais insta é a finalidade eleitoral disso daí, tá certo? E aí temos também as 2 últimas exceções, olha só, também no chat. A designação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo, e a transferência ou remoção de ofício por conta de militares, policiais civis e agentes penitenciários, tá? Então, essas são as exceções à vedação de remoções ali no período crítico, nos 3 meses que antecedem as eleições. Então, numa visão muito prática, meus amigos, que isso que me foi pedido aqui, até pelo perfil de vocês, era isso que eu tinha para falar sobre as condutas vedadas. Eu não adentrei muito na parte criminal que tem referente às condutas vedadas, porque nós vamos ter uma aula de crimes eleitorais, aí eu vou abordar tudo que diz respeito, ou o que for possível dentro do tempo, sobre a matéria, e fico então aqui aberto se alguém tiver alguma dúvida ou consideração. Pessoal, então foi um prazer, mais uma vez, para quem tiver eventualmente interesse em se aprofundar na matéria, a gente tem esse livro que eu já falei para vocês, Condutas Vedadas em Ano Eleitoral, pela editora Mizuno. E aí também, se quiserem dicas sobre o tema, eu tenho um perfil no Instagram, @Prof. Igor Pinheiro, vocês podem acompanhar também por lá. Um abraço, bom dia, tudo de bom, sucesso. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. Ensinar é o que fazemos direito.